Pessoal, hoje nós trabalharemos sobre o tema relacionado às suas escolhas. É óbvio que é muito importante você saber fazer as suas escolhas. A questão é que a maioria das pessoas não fazem as suas escolhas, deixam à disposição, deixam de qualquer forma para outros fazerem, ou quando fazem, muitas vezes não sabem. A maioria das pessoas, quando escolhem, observa bem, não escolhem o que querem. A maioria das pessoas, quando escolhem algo na vida deles, escolhem baseado no que eles acham que é possível, não é baseado no que eles querem. Se você fazer alguma escolha na sua vida baseada no que você acha que é possível, aquela escolha ela vai ter um valor para você a curto prazo, mas loguinho, tipo, vai passar aí um ano no máximo, você já vai estar insatisfeito, porque você não escolheu o que você queria, você escolheu o que você achava que era possível. É muito interessante você ter consciência de que o que é possível, quando você está pensando em algo e você acha que é possível baseando na sua inteligência racional. Tipo, agora você está ouvindo e refletindo o que eu estou falando, você está utilizando a inteligência racional, a sua inteligência racional. Se você acha que algo é possível na sua vida, é baseado nessa inteligência. A sua inteligência emocional e inconsciente se sobrepõe a essa. Na sua inteligência inconsciente, não existe limite para as suas escolhas. Então você pode fazer uma escolha que realmente que você queira, que aquela escolha, com certeza, ela vai se manifestar, nem que seja a longo prazo, mas na sua inteligência inconsciente, as suas escolhas podem ser ilimitadas, não existe limite para nada. E se você não fazer escolha, alguém vai fazer para você. Vamos dar uma referência de uma escolha comum. Tipo, a maioria das pessoas não escolhem e não se preparam porque eles sabem que uma escolha requer responsabilidade. Isso é bíblico. Olha só, você tem um livre-arbítrio para fazer as suas escolhas. No entanto, as consequências daquelas escolhas, você tem que arcar com ela. Então, se você decidir fazer uma escolha, você tem que fazer algo, tipo, vai ter que haver uma mobilidade naquela direção, que é uma ação, né, para haver uma mudança. E aí haverá mudança. Mas então, você tem que fazer uma escolha, tem que ter mobilidade e haverá mudança. Então, biblicamente, é praticamente isso. Você tem o direito de fazer a escolha, mas as consequências, você tem que ser responsabilizado pelas consequências. E uma escolha interessante, que é bom você refletir, sobre a sua renda mensal. Presta bem atenção. Um bocado de pessoas, se aqui no Brasil existir 150 milhões de pessoas que trabalhadores, aproximadamente 100 milhões ganham um salário. E olha só o que aconteceu. Essas pessoas escolheram ganhar um salário? Elas não escolheram. Se elas escolhessem, elas não ganhariam um salário. Por isso, aquele ser que não escolhe, que não decide fazer a escolha da profissional, que não decide formular o salário dele, alguém vai escolher para ele e ele vai ganhar aquilo lá. Então, o que aconteceu? Alguém fez uma escolha para aquele ser, e aquele ser que está ganhando um salário simplesmente ficou com as consequências daquela escolha. Se ele tivesse feito a escolha, ele ganharia o salário que ele escolheu e ele teria que arcar com as consequências da escolha que ele fez. É mais ou menos por aí o raciocínio. Então, se você ganhar um salário, eu tenho certeza que você tem consciência que o salário não é um salário mínimo, não é um valor digno para o ser humano viver uma vida decente aqui no Brasil. Agora, tem pessoas que acham que é digno, mas essas que acham que é normal, o salário está bom, são as pessoas que ganham 10, 20, 30 salários, um montante desse. Aí eles vão achar que o salário mínimo é normal. Agora, por que ele não vive com um salário só? Mas o que está acontecendo com isso aí? É porque aquele ser que está naquele salário, ele não se preparou, ele não fez a escolha, alguém fez a escolha para ele. Então, em todas as áreas, mas você tem que ter consciência de que você tem que fazer suas escolhas para você conseguir conquistar alguma coisa. E tem escolhas que são primordiais na sua vida. Tipo assim, eu escolho ser o criador do meu futuro. É uma escolha primordial. Porque se eu escolher ser o criador do meu futuro, eu vou estar procurando plantar. O que eu plantar, eu vou colher. Só que olha só, quando eu escolher ser o criador do meu futuro, eu vou ter que ter uma mobilidade. Então, se eu ter uma ação, haverá uma mudança. Agora, se eu não ter ação também, que futuro que eu criarei? Que volta, levando em consideração o lado financeiro, o salário volta a parar naquele salário que eu acabei de afirmar aqui. Financeiramente, o estresse financeiro hoje, gente, ele massacra muita gente. Tem muitas pessoas que ganham razoavelmente bem
e passa por um estresse financeiro enorme, muitas épocas do mês, do ano, em muitas situações. Porque se você tem contas, você tem débitos, e está chegando a época de você pagar, e por acaso você sabe que não vai ter aquele montante, aquilo ali gera um estresse que acaba maltratando muitas pessoas. E esse é um estresse do século praticamente, a maioria das pessoas tem problema. Então, se você não pensar em preparar o seu futuro, não escolher a área profissional, não escolher o valor que você vai querer ganhar mensal, anual, semanal, sei lá, alguém vai escolher para você, e aí com certeza a probabilidade de você ter assim, satisfação naquilo é muito pequena. Aí você pode falar, então eu posso fazer qualquer escolha. Você tem que fazer, você tem que entender que você é a maior autoridade sua. Então, você tem o dever de fazer as suas escolhas, porque o ser que não fazer, ele está na mão de muitos poderosos, na mão da sociedade, na mão de outras pessoas. Eles falam assim, e se eu fazer uma escolha difícil, por exemplo, eu escolho ser saudável. Imagine aí um ser que ele é doente, tem uma doença grave, e ele escolhe ser saudável. O que é escolher ser saudável? Tem que haver uma ação para você ser saudável. O que você tem que pensar? O que um ser saudável faz? Um ser saudável, ele pratica um exercício físico. Um ser saudável pratica um exercício intelectual. Um ser saudável, ele pratica algo espiritual. Então, o ser saudável, olha, se você declarar, se você escolher, falar, eu escolho ser saudável, olha só, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, a doença não vai fazer parte de você. Porque uma doença não ficará num corpo saudável se você tem uma ação de gente saudável. Por exemplo, você escolher ser saudável fisicamente. O que um ser saudável fisicamente faz? Olha só, um ser que escolhe ser saudável fisicamente, ele se alimenta com alimentos saudáveis, ele bebe líquidos saudáveis, tipo, você sabe que tem um bocado de indústrias criando a sua saúde física, tipo, colocando enlatados, colocando porcaria na carne do boi, colocando um monte de coisa aí, e isso está fazendo, eles estão criando a sua saúde. Se você declarar ser saudável, escolher isso, e você começar a estudar sobre isso, você vai ver que você vai mudar a sua dieta alimentar, você vai mudar suas bebidas, esse refrigerante que você bebe, você vai perceber que quando você faz a escolha, você vai reduzir ou vai parar com esses refrigerantes. Aí você vai estar mudando a sua estrutura física. E o esporte, você vai praticar um esporte mais saudável, naquele nível que nós falamos aqui anteriormente. Não aquela loucura de correr maratonas e maltratar o corpo. O esporte é saudável, suave. Você vê, tem pessoas que têm mais de 90 anos, aqui no Brasil são poucos, mas aí fora tem muitas pessoas que têm mais de 90 anos e que você olha para aqueles senhores, eles estão totalmente muito saudáveis, praticam uns esportes bem suaves, tal, a vida inteira. E vai ser assim até a transcendência. Haverá transcendência, mas haverá com saúde, não com aquela doença, numa cama, sofrendo. Se você escolher ser saudável, isso aí, fisicamente, se escolher ser saudável espiritualmente, cara, você vai com certeza, uma das formas de você ser saudável espiritualmente, é óbvio que é praticar uma religião, não que seja de extrema necessidade você entrar numa religião, mas é legal porque, olha só, uma religião, a gente acorda de que uma religião é mais viável porque um lugar onde tem muitas pessoas com o mesmo foco tem um poder enorme centrado naquele lugar, um poder espiritual. São muitas pessoas pensando na mesma direção. Então, ali se emana um poder. Ali você conseguirá, com certeza, enriquecer aquela sua força espiritual. E a intelectualidade, tem que trabalhar a intelectualidade na direção que você quer. E vai mais ou menos por aí. Olha só, o lado do saudável. Mas fala, mas ser saudável, não sei que tem câncer, como que vai ser saudável? Presta bem atenção. Se você mudar a ecologia do seu corpo, não tem espaço para um câncer ficar. Imagine a seguinte situação. Imagine que você vai lá na floresta amazônica hoje, corte todas as árvores e revire tudo aquele lugar. Mate aquelas árvores. Depois que começou a nascer, se mata de novo. Fica lá 10 anos fazendo isso. Olha só, aqui lá vai virar um deserto, porque vai parar de nascer mato. O que vai acontecer? Os animais da mata atlântica que moravam lá vão mudar tudo. Os animais de deserto vão para aquele lugar, porque você mudou a ecologia do lugar. Se daqui 100 anos os seus descendentes vão lá na Amazônia, plantam novas árvores e começam a alimentar aquilo, vai demorar aí 10, 15 anos
eles tá cheio de mato, os animais da Mata Atlântica voltam para lá novamente, os animais de deserto somem de lá. O que aconteceu? Você mudou a ecologia de um lugar. Se você mudar a ecologia, aqueles animais de lá, não tem como eles ficar. Mesma coisa, se você tem um peixe doente e a água está suja onde aquele peixe está. Se você tratar só o peixe, a água, e a água continuar suja, o peixe vai morrer, ele não vai conseguir sarar. Mas trate o peixe e mude a água. Vai inserindo uma água nova para a água ficar uma água potável, uma água saudável para o peixe. Aí o peixe vai viver. Assim é os nossos órgãos. Se você tem um corpo saudável, mudou a ecologia do teu corpo, se você só come porcaria, só droga o tempo todo, você mudou isso, praticou um esporte, pensou saudavelmente, com certeza você mudou a ecologia do seu corpo. Não tem espaço para uma doença ficar lá. Você já deve ter ouvido falar do efeito placebo. Foi muito divulgado num tempo desse aí na internet e na televisão. Efeito placebo, alguns especialistas de medicina colocavam dentro de uma cápsula só um pozinho tipo de... uma coisa simples, sem nenhum efeito medicinal. Quando o ser humano... E quando passava para aquela pessoa doente, afirmava que aquele era o melhor remédio que tinha para aquela doença. Quando aquele ser bebia, tomava aquele remédio, ele acreditava, olha só o que é a fé, ele acreditava que ali estava a cura naquela cápsula. O resultado era extraordinário daqueles remédios para aquela pessoa. Só por quê? Porque aquele ser acreditava que aquilo ali estava a cura. Você, quando tem fé, o que é fé, gente? Fé é você fazer algo e esperar o resultado. Olha só a palavra fé, F-E, fazer e esperar. Faz alguma coisa e espera o resultado. Quem tem fé faz isso e o resultado vem. Isso é acreditar. Então, se você fazer algo nessa direção e pensar na saúde, não na doença, olha o que muitas pessoas pensam. Pessoas estão doentes e ficam pensando na doença, se preocupando com a doença. Não. Quem tem que pensar na doença é o médico que está tratando da doença. Aquele ser que está doente, ele tem que pensar na cura, ele tem que pensar na saúde, na realidade. É isso, é saúde. Tipo, declarar, eu declaro ser saudável. Ele escolhe ser saudável. Faz o que um ser saudável tem que fazer, ele passa a ter saúde, porque ele está mudando aquela estrutura ecológica, está mudando a ecologia do seu corpo. E dessa forma, o médico vai cuidar da doença e o paciente vai cuidar, vai pensar só na saúde. As pessoas que convivem naquela região, nós falamos aqui já anteriormente, as pessoas que convivem com aquele paciente, se tem a mesma mentalidade e só pensar na saúde, ajudam aquele paciente a ser saudável, porque ninguém vai ficar choramingando, se lamentando, chorando e comentando a doença. Todo mundo só fala, só se refere à saúde e age daquela forma. A coisa muda, porque a ecologia total está mudando naquele lugar, certo? Então, hoje o nosso tema foi para direcionar o raciocínio sobre a importância de você fazer as suas escolhas, porque o ser que não faz as suas escolhas, com certeza alguém vai fazer para ele e não vai ser beneficamente legal para ele a maioria das vezes. E quando você aprende a fazer escolhas, gente, você acaba esculpindo o seu futuro de forma diferente. Caso contrário, você será um escolhido muitas vezes e para coisas que você não gostaria. E nós temos o livre-arbítrio para fazer isso. O negócio é simplesmente saber o que tem que fazer e fazer o que deve ser feito. O sistema é simples, não é muito fácil, porque nós não temos o hábito disso, mas é simples, é só ter ações naquela direção. E hoje, fechou o raciocínio.